Se você curte o modo sombrio que contamos as histórias nesse canal, ajude-nos deixando um like, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado. Agora vamos embora para mais uma Loca Pop. A Justiça do Ceará concedeu na última quarta-feira, dia 24 de agosto, medida protetiva a Francisca Caroline Barbosa Cavalcante. Vamos começar com ele, Davi Luiz, ex-zagueiro da seleção, com passagens por Flamengo e Fortaleza, que agora está no centro de um baita escândalo revelado pelo portal Léo Dias. O motivo? Suposta traição e proposta de prisão. Segundo Carol Cavalcante, amante do jogador, tudo começou quando ela cobrou explicações sobre um vazamento e ouviu do Davi que servir ao Senhor é o caminho. Mas olha a treta. A Carol contou que ele sugeriu um trisal com a amiga dela. E não é só isso. A amiga confirmou tudo, diz que recebeu o convite sim, mas achou estranho. Jogador de futebol que traz esposa, ó. Eu tô sendo irônico, é óbvio que aqui o lance é sério, porque envolve até acusações de agressão. O jogador da vez é o Bruno Silva, ele atua no Rio Branco, que é o time do Espírito Santo, e a ex dele, a Andressa Marinho, publicou um desabafo nas redes sociais e chegou a afirmar que, dentre as várias agressões que sofreu, chegou até mesmo a apanhar de Bruno quando ela estava grávida do primeiro filho do casal. A Andressa ficou 8 anos com o Bruno Silva, e ela classificou essa relação como doentia e disse que só aguentou tanto tempo por causa dos 2 filhos que ela teve com ele. Inclusive, ela fala no final do relato sobre ele ter ido a um bordel em Campinas no sábado, passado mesmo estando com um órgão comprometido. Aí eu fui pesquisar o que ela queria dizer com essa história de órgão comprometido, porque o Bruno lidou com um câncer em 2024. Ele descobriu um caroço na virilha. A mulher do Bruno Silva separou dele e relatou por que fez isso. Ex-jogador do Botafogo. Vamos entender na revista Extra. Mulher de Bruno Silva, ex-Botafogo, relata a separação. Olha essa aspa. Aprender com o Léo Dias. Foi pra zona com os colegas do clube. Agora vamos para outro craque. Dessa vez do Palmeiras, Richard Rios. O nome dele voltou para os holofotes, mas não é por gol não, viu? É por polêmica com a namorada Madu Carvalho. Mensagens atribuídas a Madu vazaram e o conteúdo é polêmico. Ela ironiza supostas traições do jogador, dizendo que não se importa em ser chamada de corna. E para fechar, um casamento relâmpago que virou caso de justiça. O zagueiro Maicon Pereira Roque, ex-Santos e hoje no Curitiba, terminou a relação com Larissa Venâncio depois de só 49 dias de casados. Mas o fim não foi nada tranquilo. Rolou acusação de agressão, medida protetiva e um Rolex no meio, no valor estimado de R$600 mil. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Pra minha gente que sofre tanto com as coisas. Infelizmente não conseguimos. Desculpa a todo mundo. O lado sombrio da fama. Hipocrisia, ameaças e escândalos no futebol brasileiro. O mundo do futebol, frequentemente associado ao brilho dos gramados e à paixão das torcidas, revela um lado perturbador quando a vida pessoal de alguns de seus ídolos vem à tona. Os recentes escândalos envolvendo jogadores como Davi Luiz, Bruno Silva, Maicon e Richard Rios expõem uma trama de hipocrisia, agressões, ameaças e infidelidades, desafiando a imagem pública construída e levantando sérias questões sobre a conduta individual por trás da persona de atleta. Davi Luiz, a máscara da fé e a sombra das ameaças. O caso mais chocante, carregado de hipocrisia flagrante
é o do zagueiro Davi Luiz. A Justiça do Ceará concedeu uma medida protetiva a Francisca Caroline Barbosa Cavalcante, conhecida como Carol, que o denunciou por ameaça e violência psicológica. A decisão, tomada em menos de 24 horas após o pedido, sublinha a urgência e a clareza das ameaças. Carol relatou ter recebido mensagens assustadoras via Instagram, onde Davi Luiz teria proferido, abre aspas, "Você sabe que tenho dinheiro e poder, então não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir." Fecha aspas. A assistente social chegou a comparar sua situação ao trágico caso de Elisa Samúdio, assassinada pelo ex-goleiro Bruno, afirmando ter sentido um risco real de morte e que ele, entre aspas, deixou claro que podia me fazer sumir, fecha aspas. As ameaças, segundo o advogado de Carol, Fabiano Távora, teriam começado após ela recusar a proposta de um trisal, um relacionamento entre 3 pessoas, feita por Davi Luiz. O jogador teria iniciado as conversas, convidando-a para um hotel de luxo em Fortaleza, com diárias custeadas por ele, e omitido ser casado. Para tentar silenciá-la, Davi Luiz teria oferecido R$100 mil, ou até 200 mil, segundo algumas fontes, mas a proposta foi recusada. Após a repercussão, Carol afirma ter sido perseguida na capital cearense, recebendo ameaças de pessoas desconhecidas nas redes sociais, o que a forçou a trocar de hotel e retornar à sua cidade natal, no interior do Ceará. A hipocrisia de Davi Luiz é ainda mais acentuada pela sua imagem pública. Descrito como um jogador, abre aspas, muito evangélico, fecha aspas, que exaltou a sua relação com Deus em diversas ocasiões e foi batizado na religião em 2015, suas ações denunciadas contradizem flagrantemente os seus discursos. As fontes revelam que ele estaria no hospital com uma tia entre a vida e a morte, ao mesmo tempo que enviava mensagens com a proposta do trisal, usando a frase, abre aspas, servir ao Senhor é o caminho, fecha aspas, em meio às conversas que culminaram na denúncia. Sua conhecida imagem de usar camisetas com a frase Deus é fiel em campo contrasta de forma brutal com a conduta privada que as acusações expõem. Comentaristas observam que essa cara de bom moço do Davi Luiz engana bem e que esses são os piores. Para aprofundar a análise da hipocrisia contundente de Davi Luiz, em linha com a discussão anterior, é fundamental considerar aspectos de sua imagem pública. A vergonhosa atuação na Copa do Mundo de 2014, especialmente no 7-1. Sua performance como capitão na derrota histórica por 7-1 contra a Alemanha é lembrada como um momento de profunda fragilidade em campo. A responsabilidade e a decepção associadas à sua atuação contrastam com qualquer imagem de força e integridade que ele tentasse projetar publicamente. Eu escolho esperar. Davi Luiz foi um dos incentivadores de uma campanha pública de abstinência sexual, que promovia a castidade antes do casamento sob preceitos cristãos. Essa defesa pública da pureza, aliada à sua imagem de homem de Deus, cria uma análise comparativa macabra com as alegações atuais de proposta de trisal enquanto casado e as subsequentes ameaças após a recusa. A hipocrisia aqui se manifesta na abissal disparidade entre os valores morais publicamente defendidos
e a conduta privada que as denúncias expõem. Em resposta às acusações, a assessoria de Davi Luiz nega tudo. Afirma que todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas. Acho que todo mundo tem visto as últimas notícias que têm saído a respeito da minha vida, e eu vim aqui agora falar para vocês. Não fiz esse vídeo antes por questões de compromisso com o meu novo clube, com a minha estreia, com um objetivo coletivo antes dos problemas individuais, mas agora chegou o momento de falar. Eu nunca ameacei ninguém, eu nunca ameacei esta pessoa, nunca estive com essa pessoa pessoalmente, nunca estive no hotel que ela fala que eu estive, até mesmo desde a semana passada foi disponibilizado para a imprensa, para todo mundo que quisesse, o e-mail original do hotel confirmando que eu nunca estive lá. Infelizmente, as coisas têm saído do controle, tem sido um momento muito ruim, muito chato, mas eu tô aqui de coração aberto, falar pra vocês que errei sim, trocar mensagem com essa pessoa, mas eu nunca ameacei nem ela, nem ninguém na minha vida. E eu nunca estive com essa pessoa, pessoalmente. As medidas legais já estão sendo tomadas, e eu espero que a justiça seja feita o mais rápido possível e todo mundo venha saber a real verdade. Desde já agradeço o apoio de todo mundo, as mensagens que eu tenho recebido, e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Outros casos. Um panorama de escândalos no futebol. O cenário de controvérsias não se restringe a Davi Luiz, demonstrando um padrão preocupante em diversas esferas do futebol. Bruno Silva. A ex-esposa do jogador, Andressa Marinho, classificou o relacionamento de 8 anos como doentio, denunciando diversas agressões, inclusive durante a gravidez do primeiro filho. Andressa permaneceu ao lado de Bruno durante seu tratamento contra um câncer que ele descobriu em 2024. Mas ele foi flagrado em um bordel em Campinas, mesmo com o órgão genital comprometido. Apesar de ter enaltecido a família recentemente, suas ações contradizem suas palavras. Comentaristas questionam se ele teria oferecido o mesmo apoio se a doença fosse dela, e ele agora é alvo de chacotas, sendo chamado de, abre aspas, monobola, fecha aspas. Jogador de futebol que traz esposa, ó. Eu tô sendo irônico, é óbvio que aqui o lance é sério, porque envolve até acusações de agressão. O jogador da vez é o Bruno Silva, ele atua no Rio Branco, que é o time do Espírito Santo, e a ex dele, a Andressa Marinho, publicou um desabafo nas redes sociais e chegou a afirmar que, dentre as várias agressões que sofreu, chegou até mesmo a apanhar de Bruno quando ela estava grávida do primeiro filho do casal. A Andressa ficou 8 anos com o Bruno Silva, ela classificou essa relação como doentia e disse que só aguentou tanto tempo por causa dos 2 filhos que ela teve com ele. Por sorte, o relato vem em um momento que ela garante que botou um ponto final em tudo, ou seja, a gente está feliz que ela conseguiu sair desse ciclo tenebroso que ela disse que estava vivendo. Inclusive, ela fala no final do relato sobre ele ter ido a um bordel em Campinas no sábado, passado mesmo estando com um órgão comprometido. Aí eu fui pesquisar o que ela queria dizer com essa história de órgão comprometido, porque o Bruno lidou com um câncer em 2024, ele descobriu um caroço na virilha e um detalhe dessa história é que no último sábado, ou seja, no dia em que ela diz que ele foi para esse bordel, foi publicada uma matéria no jornal o Globo em que o Bruno relata todo o processo dele, com a descoberta do câncer, inclusive fala da participação da esposa. E aí a pergunta que eu faço, Rick Souza, tente me responder, será que se fosse ela dizendo pro marido que estava com câncer, ela teria tido esse apoio que ele teve do lado ali o tempo todo? Maicon Pereira Roque. O casamento do zagueiro durou apenas 49 dias antes de terminarem acusações e medidas protetivas. Maicon acusa a ex-esposa, Larissa Venâncio, de furtar 2 relógios Rolex caríssimos, avaliados em R$600 mil, enquanto Larissa o acusa de agressão, resultante da descoberta de casos de infidelidade do jogador. O caso envolveu boletim de ocorrência e exame de corpo de delito. Ambas as partes acionaram seus advogados e o caso segue em segredo judicial. Richard Rios.
O jogador do Palmeiras foi envolvido em uma polêmica com a namorada, Madu Carvalho, após mensagens vazadas onde ela ironizava supostas traições dele, afirmando não se importar em ser chamada de corna. Apesar de uma negação inicial, novos vídeos reforçaram as suspeitas. Madu afirmou que sua vida era maravilhosa e suas contas mais do que pagas, sugerindo uma aceitação da situação. Os casos de Davi Luiz, Bruno Silva, Maicon e Richard Rios revelam uma desconexão preocupante entre a imagem pública e as ações privadas de figuras proeminentes do futebol. A hipocrisia religiosa no caso de Davi Luiz, a violência e ingratidão de Bruno Silva, as acusações mútuas e as táticas questionáveis de Michael e a conformidade controversa no relacionamento de Richard Rios, todos contribuem para um cenário onde a fama e o poder parecem, por vezes, blindar comportamentos reprováveis. Enquanto a bola rola nos campos, os bastidores do futebol seguem agitados por escândalos que desafiam a ética e a moral, deixando um rastro de decepção e incredulidade. Este foi mais uma Maloca Pop.